A ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, divulgou reajuste nos valores das bandeiras tarifárias como início da vigência a partir de julho. A bandeira verde, em vigor por enquanto, até o final de julho, continua sem nenhum custo adicional. Mas as bandeiras amarelas e vermelhas tiveram aumentos, em alguns casos, que ultrapassam 60% dos valores anteriores. Dói, né? No caso da bandeira amarela, uma família que paga R$ 120 pela conta de luz durante a bandeira verde vai pagar R$ 125,97. Já no caso da bandeira vermelha, o valor será de R$ 133. E no da bandeira a vermelha e a amarela, no valor de bandeira 2, R$ 139,59. Bastante, né? Vai fazendo essa conta aí, vai montando. Uma forma de economizar é a gente saber escolher a lâmpada certa, de acordo com a sua necessidade. E para falar sobre os diferentes tipos de lâmpadas e suas indicações, a gente recebe na nossa casa o engenheiro eletricista Rubens Castilho Júnior, professor do Departamento de Engenharia Elétrica na Universidade de Taubaté. Professor, seja muito bem-vindo à nossa casa. Muito obrigado. Mais uma vez, professor. Professor, a gente começou... Primeiro que a gente já não gosta de pagar caro na conta. Mas as nossas escolhas podem interferir nisso, né? Sim, sim, bastante. Bastante. Quando a gente pensa em escolher uma lâmpada para casa, o que a gente tem que pensar? A primeira coisa que a gente tem que pensar. Para a gente trabalhar com uma lâmpada, a gente tem duas coisas a levar em consideração. O que eu preciso de luminosidade, a cor dessa nossa luminosidade e o tipo de lâmpada que a gente vai utilizar. Aí que entra a questão do consumo de energia. E quais tipos de lâmpadas existem, professor? Antigamente, nós fizemos um mostruário aqui justamente para a gente trabalhar com todas elas. Antigamente, a gente usava muito uma lâmpadazinha neste modelo aqui, que é uma lâmpada incandescente. Esquenta. Esquenta muito. Essa lâmpada aqui tem 100 watts de potência. 100 watts, tá? Nós estamos falando de potência. Muita gente falava velas antigamente, né? 100 velas. Então, 100 watts de potência. Ela é uma lâmpada amarela e ela é bem quente. Ó. A gente coloca a mão aqui, ela já está quente. Ela já tá Na mesma hora, ela já esquenta, mesmo, né? Muito rápido. Então, ou seja, muita da energia que nós estamos consumindo aqui está sendo perdida em calor, não em luminosidade. Entendeu? Então, essa lâmpada de 100 watts com essa luminosidade que a gente tem, que não é assim tão grande. A vantagem é que a gente acostumou por ser uma luz amarela. Nós estamos acostumados com o dia, que a luz é amarela, né? Aí foi evoluindo as lâmpadas e surgiram essas lâmpadas desse modelinho aqui, ó, que a gente chama de LFC, lâmpada fluorescente compacta. Essa lâmpada é igual aquelas lâmpadas tubulares que a gente tem antigamente, a gente via bastante lâmpadas tubulares. Mesma coisa, só que diminuiu o tamanho. Se chama lâmpada fluorescente compacta. Compacta. Por ela ser assim. Ela já é uma lâmpada diferente, ó. Ela já tem uma luz mais branca e não tem aquecimento. É isso que eu ia falar, essa não tem, né? Não, essa aí aquece muito pouco, tá? Em média de consumo, nós vamos falar que uma lâmpada dessa, vamos ler a etiqueta da lâmpada aqui pra gente não falar besteira, ó. Essa lâmpada aqui tem 15 watts, essa tem 100 watts, essa tem 15. Nossa. Certo? Vou até deixar ela na tomadinha aqui pra gente fazer um teste depois. Tá. Seguindo a nossa evolução, surgiram as lâmpadas de LED, que aí sim a diferença ficou bem grande. Bem gritante. Bem grande. As lâmpadas de LED hoje, a gente trabalha com lâmpadas na faixa de 5 watts. Nossa, é muito pouco, né, professor? A diferença é muito grande. Nós estávamos falando de uma de 100, caímos para uma de 15, estamos falando de uma de 5. Onde a luminosidade dela também não é tão diferente. Tá? Hoje as lâmpadas que a gente está utilizando, a maioria já são de LED, né? Vou tirar aqui para não ofuscar a nossa conversa. Então, essa lâmpada de LED, 5 watts, oferece a mesma luminosidade proporcional a essa e proporcional a essa. Sendo que essa aqui consome, ou seja, vamos pensar dessa forma, 5% do que essa aqui consumia. Certo? Então, se numa conta de luz a gente pagava R$100 com a minha lâmpada, nessa aqui eu vou pagar 5. Certo? Então, essa é a diferença entre elas. E as lâmpadas, antigamente, a gente falava de 100 watts. Aí você fala, puxa, vou colocar uma de 5 watts. Será que dá a luminosidade? Não vai dar certo. Exato. A luminosidade delas tem uma tabela de proporção e tal, mas elas são bem claras, tá? O que a gente nota de diferença é que se a gente pegar as duas, essa aqui e essa de incandescente, nós vamos ver a diferença da tonalidade de cor. Porque uma vai ser amarela e a outra não. Isso. Então, olha, diferença de cor. Mas até que eu tô achando essa mais forte agora. Então não, é porque... Porque a gente acostuma mesmo olhar, professora, essa amarela, e você sempre acha que ela vai ser mais forte, mas realmente quando uma tá do lado da outra, o papel dela... Então, funciona, ela faz o efeito dela normalmente, tá?
O que a gente aconselha? Se você tiver num ambiente assim, quarto, uma coisa assim que você precisa um pouquinho mais de leveza, a luz de LED amarela é mais confortável. Para não ficar tão doendo o olho. Isso, é porque ela tem uma luz bem metálica, né, bem branca. Isso faz uma diferença grande na nossa forma de enxergar as coisas que estão à nossa volta. Né? Isso é uma diferença legal também. Mas no bolso vai ser a mesma coisa. No bolso vai ser a mesma coisa. Você vai ter a de 5 watts amarela e a de 5 watts branca. Então, sugestão, para um ambiente onde você quer um pouco mais de conforto, a amarela é melhor. Para um ambiente onde você precisa de mais iluminação, aqui dentro do nosso estúdio, uma branca é melhor. É melhor. Tá? E essas daqui, professor, o que elas são? A mesma coisa. Nós trouxemos elas para o seguinte. Essa é uma de LED um pouco mais forte. Essa aqui a gente está falando de 5 watts. Essa aqui nós já temos uma de 20 watts. Então, essa aqui já é uma lâmpada muito forte. Seria equivalente a uma dessa de 150, quase 200 watts. Nossa. Tá? Então, já é bem diferente. E essa aqui é uma outra modelinho desse mesmo modelo, com um pouquinho mais de potência. Essa aqui que a gente colocou aqui, ó, é só um modelinho decorativo. E aí a gente tem que saber para que a gente quer. Isso, né? Então essa lâmpada não serve para a gente usar ela para clarear o ambiente. Ela é mais decorativa. Para decorar. Isso. Tá? E ela também, como que é o consumo dessas, professor? Essa aqui, por exemplo, já aquece também. Ela também trabalha com filamento, tá vendo? Esses filamentos que fazem com que eu perca potência, eu perco muito em calor. Essa aqui também já esquenta. Se eu colocar a mão, você vai ver que ela também já é quentinha. Ah, é verdade, já vai começando a esquentar. Isso, essa aqui já esquenta bastante. Então, para a parte mais decorativa, onde eu não tenho aquele todo dia, aceso o dia todo, tal, como uma lâmpada normal que a gente usa no nosso dia a dia. Porque se eu deixar ela acesa o tempo todo, vai gastar, vai consumir. Vai gastar, eu vou ter um consumo grande de energia. Então, se eu tenho um ambiente que eu preciso de bastante luminosidade, eu trabalho com a branca e com a potência mais ou menos intermediária, entre 5 e 10 watts. Um quarto, um banheiro, tudo mais, eu posso trabalhar com uma potência um pouco menor e com a lâmpada branca, se eu tiver necessidade de ter uma visualização melhor, ou uma amarelinha, para eu ter um pouco mais de conforto. Mais aconchego. Mais aconchego. Professor, essa daqui seria para áreas externas? Como é que a gente funciona com área externa? Porque a gente tem medo de ficar muito escuro à noite em casa, né? Então, assim, é bom deixar um pouco iluminado. E a minha dúvida são duas perguntas em uma, que eu até já pensei na minha casa agora. Então, bora lá. Quando a gente falou assim, a conta está vindo cara demais, eu mesmo falei, não é possível que só nós dois estamos gastando tudo isso. É possível, o Brasil todo está pagando caro na conta. E aí a gente começou a revezar. Tinha dias que a gente deixava a luz mais forte acesa no quintal, tinha dia que não, mas parece que a gente não fica seguro, professor. O que a gente pode fazer? Então, esse tipo de iluminação aqui, que são os holofotes, eles têm uma luminosidade um pouco mais focada. Então, se eu quero pegar no meu quintal, por exemplo, e focar aquele cantinho, focar um ponto mais direto, isso aqui é o ideal. Tá? E isso aqui também progrediu muito com a chegada do LED. Um holofote desse antigamente era 200, 400 watts. Hoje nós estamos falando de holofote desse aqui também, de 10, 15 watts de potência. 10% do que era anteriormente. E a luminosidade praticamente fica a mesma coisa. Lembrando o seguinte, esse tipo de lâmpada daqui até aqui são lâmpadas onde eu tenho a luminosidade dela espalhada. Então ela clareia o ambiente todo. Essa aqui é uma luminosidade direcionada, exato. Então se eu preciso de focar um determinado ponto, esse tipo é ideal. Se eu preciso de uma luz que eu preciso para pegar o ambiente inteiro, esse tipo de lâmpada é mais recomendado. E hoje o LED está sendo muito vantajoso por causa do tempo de vida também. É uma outra coisa muito importante que a gente tem que levar em consideração. Uma lâmpada dessa aqui hoje não existe mais, foi proibida de fabricar a partir de 2012. Hoje não fabrica mais um tipo de lâmpada desse jeito. Muita gente ainda tem em casa e tal. Mas a lâmpada de LED, essa aqui, tem uma durabilidade de mais ou menos 5.000 horas de vida. Essa aqui dava uma média de 1.000 horas de vida. LED, ele chega a 20.000 horas de vida. Tempo. Então você vai pagar um pouquinho mais caro, né? Mas você vai ter uma economia. Ter uma economia na consumo de energia e na troca da sua lâmpada também. Entendeu? Isso também é uma coisa que tem que ser levada em consideração. O tempo de vida dessas aqui é muito maior do que o tempo de vida das outras. E economia, minha gente. Léo, tem uma perguntinha para você, professor. Diga lá. Tenho. Eu vou aproveitar, vou fazer igual a Abby também, vou aproveitar para pegar uma dica pessoal também. Nos restaurantes, quando a gente passa o prato para o cliente, a gente tem algumas lâmpadas que aquecem a comida, né? Isso. E existe alguma coisa mais moderna, porque são lâmpadas caras,
extremamente quentes, né? Porque você precisa manter o aquecimento, e de uma luminosidade muito grande também. Já tem alguma outra tecnologia que possa substituir isso? Tem sim. Dentro do que você está falando, existem duas coisas que podem ser consideradas nessa sua situação aí. Existe um tipo de um forninho que é um forninho de indução, você já deve ter visto sobre fogão de indução, que é um forninhozinho pequenininho, que dependendo da condição que você está, ele aquece o ambiente todo. E também existem aquelas resistências, né, de tipo uma serpentinazinha, que eu não sei se no seu caso você precisa da iluminação para aquele ponto ou não. Se não precisar da iluminação, isso aí vai te atender legal também. E é mais econômico. Também bem mais econômico que a lâmpada. Essas lâmpadas que ele está falando, as potências são muito altas. Né? Eu não sei de quantos watts, né, a lâmpada que ele usa lá, mas são potências altas, porque o objetivo dela não é clarear, e sim aquecer. Aquecer. Né? E aí ela vai esquentar. Isso mesmo. Ele está usando uma lâmpada como tendo a função de uma resistência. Né? Então já faz o princípio diferente do nosso caso da iluminação propriamente dita. E lembrando, se a gente for pensar em conta, né, professor, de luz, essas coisas, a gente tem que pensar um pouco na economia e nos espaços de casa, sim, né? Sim. Então se a gente puder usar o quanto mais a luz natural, né? Certeza. Abrindo mais janela, tirando um pouco cortina, a gente também já ajuda um pouco na conta. Sim, né? sim. A lâmpada, eu acho que tem que ser a nossa última opção, né? A gente tem que acender isso aqui quando não tiver mais jeito. E lembrar do seguinte também, né? Não deixar a luz acesa, eu tô saindo daquele quarto, daquele banheiro, tudo mais, apagar a luz. É um consumo hoje, é um consumo pequeno. Mas aquela gotinha que pinga faz uma diferença grande no final do mês, né? E professor, desculpa a ignorância, mas antes, nessa lâmpada, né, amarelinha, ela queimava muito rápido. Isso. Porque esquentava muito. As de LED também acontecem isso? Então, é o que nós estávamos falando. Essa aqui tem uma durabilidade de mais ou menos 1000 horas. Mas então, ela vai valer tudo isso. Essa daqui 20.000 horas mesmo. Exato. Então, vamos supor, se a gente pensar bem, eu não sei quantas horas uma lâmpada vai ficar ligada nas nossas casas, assim. Fazendo um cálculo básico, vamos supor que seja 1000 horas, ela não vai ficar acesa 2, 3 horas por dia, você vai ter o tempo de vida para ela. Esse aqui são 20.000 horas. Então é bastante Então é muito tempo. Você vai colocar a lâmpada, ela vai esquecer, tá? Dá defeito, a gente faz as trocas dela. É um produto que é um produto eletrônico, produto eletrônico dá defeito. Então, mas a garantia dessas lâmpadas, muitas das lojas hoje trocam essas lâmpadas até 1 ano de uso, né? Então, às vezes compensa. E falando em custo, hoje uma lâmpada desse tipo está entre R$10 de preço, na faixa de R$10 mais ou menos de preço. Essa aqui é um pouquinho mais caro, em torno de 15 a 20 reais de preço. Uma desse tipo assim, hoje, vamos pagar em torno de R$8. Essa aqui, no final da vida dela, já estava sendo vendida a R$1, R$2. Só que o tempo de vida paga-se pelas outras, né? Exatamente. Inclusive no consumo, que é o mais importante na nossa conversa aqui, né? Que é o objetivo, a gente diminuir a nossa conta de luz, né? Por favor, né, professor? Nossa, por favor. É o que nós mais precisamos, né? A gente está precisando disso, minha gente. Professor, muito obrigado. Seja sempre bem-vindo à nossa casa, Eu que viu? agradeço pelo convite. Estou sempre à disposição para o que precisar. É muito bom a gente se conscientizar. O senhor iluminou a nossa cabeça um pouquinho. Obrigado. Obrigada, professor. Até a próxima. Ó, você de casa aproveita, segue o professor também na internet, manda e-mail para ele, ó, rubenscastilho25@gmail.com.